E aí, Marx Keynesianos, meu nome é Alisson, eu sou um anarcocapitalista e hoje eu quero trazer para vocês aqui a história de uma experiência que eu tenho de tempos em tempos e que é algo que reduz meu pessimismo, que me traz um pouco de otimismo, me traz um pouco de esperança, que é a experiência de acabar conversando com alguém ou sendo reconhecido como um anarcocapitalista por causa dos livros que eu carrego. Desde que eu comecei a ir para a faculdade, 2 anos e meio atrás mais ou menos, eu passei a passar muito tempo dentro de ônibus, também dentro de metrô. E depois eu consegui um trabalho que, para eu poder chegar lá, eu passava mais tempo ainda. Então, uma parte gigante do meu dia era dentro de ônibus e metrô. Eu não queria que esse tempo fosse desperdiçado, então eu me acostumei, eu me adaptei, me treinei para ler dentro do ônibus. Isso para mim foi muito importante porque a maioria dos livros que eu li, a maioria da quantidade de páginas que eu leio por dia, literalmente é dentro dos ônibus ou dentro do metrô. Mas enfim, lá mais ou menos durante a primeira metade de 2017, eu estava lendo o compilado do Bastiat, O que se vê e o que não se vê. E aí tem um capítulo que é sobre os impostos. Bom, uma menina estava perto de mim assim, encostou em mim e perguntou: olha, esse livro que você está lendo aí, o que ele diz sobre os impostos? E aí eu falei que, olha, o Bastiat, ele diz o seguinte: eu não sou contra impostos, desde que você me demonstre que impostos realmente são necessários para você fazer algum tipo de coisa. E bom, essa foi a primeira experiência que eu tive. A gente acabou conversando, ela disse que assistia ao Ideias Radicais, que não era uma anarcocapitalista, não era uma libertária, mas era uma liberal ali, e meio que estava caminhando para o anarcocapitalismo. E eu falei que já era um ANCAP, já tinha convicção da lei de propriedade privada e tal, mas naquela época eu realmente não tinha nem profundidade para falar sobre o assunto. Mas enfim, aquilo me deixou muito feliz, porque foi a primeira experiência onde eu percebi que realmente existem pessoas que estudam libertarianismo, que estão realmente tendendo ao anarcocapitalismo fora da internet. As pessoas realmente existem por aí. E elas estão buscando mais pessoas que pensem igual a elas. Porque isso é muito importante. Quando você acaba meio que conseguindo um grupo ali que tem os mesmos pensamentos que você, vocês se motivam, se inspiram para estudar mais, para se aprofundar mais nos assuntos. Isso para mim foi muito bom. E aí, cara, tipo, mais de um ano depois, quando eu comecei a trabalhar em um outro local, justamente no local que eu falei que eu passava muito tempo para chegar, foi quando eu comecei a ganhar uma grana e comecei a comprar meus livros. E aí, eu tava lendo esse livro aqui, que eu já disse que é o meu livro preferido, que é o Democracia, o Deus que Falhou. Inclusive, eu já fiz 2 vídeos sobre a leitura dele e fiz mais um vídeo falando sobre a relação que eu tenho com esse livro, a importância dele pra mim, tá? Vejam aí no canal, só dá uma pesquisada que vocês vão achar. Mas enfim, eu tava voltando à noite, já eram as 8 horas, 8 e meia, por aí, acho que não. É mais ou menos isso aí mesmo. E aí um rapaz encostou-se no meu braço e perguntou: esse livro que tu tá lendo aí, é o Democracia, o Deus que Falhou? Eu falei: é sim. Aí, pô, como ele conhece o livro e não é um livro muito do mainstream assim, tipo Sapiens, quando as pessoas me encontram, elas perguntam: olha, tu já leu Sapiens? Esses livros mais, mais comuns das pessoas lerem. Aí eu percebi logo que o cara era um ANCAP, porque pra conhecer esse livro, velho, ou então tu é um crítico muito ferrenho do ANCAP, ou tu é um ANCAP. E aí eu perguntei: pô, tu é ANCAP também? E ele falou: sou sim. Inclusive esse livro tá na minha lista de leitura. E quando eu comecei a conversar com o cara, eu percebi que ele era da minha mesma cidade, do mesmo bairro que eu, fazia a mesma faculdade que eu fazia, tá ligado? Então, tipo, o cara já era um ANCAP, já era diferente da primeira experiência, que ela era só uma liberal. Já era um ANCAP mesmo agora, o cara anarcocapitalista, libertário. Passou, tipo, quase uma hora e meia conversando comigo dentro do ônibus só sobre anarcocapitalismo, só sobre libertarianismo. E aquilo, cara, pra mim foi muito importante, porque foi a segunda experiência, e dessa vez foi uma experiência mais forte ainda porque a pessoa tava preparada pra conversar de volta comigo. Não era só um liberal, tá ligado? Era um ANCAP mesmo, um cara radical que entende que imposto é roubo, que o Estado é uma gangue, etc. Isso pra mim foi muito bom. E aí, algum tempo depois, quando eu comecei a ler o Ação Humana, que é uma bomba, aconteceu isso comigo 2 vezes. Porque, como ele é muito grande, eu passei muito mais tempo lendo ele. Então, a primeira vez aconteceu o seguinte: eu tava voltando do trabalho, tipo, logo na saída do trabalho, eu peguei o ônibus, e caramba, o ônibus muito lotado, mais ou menos ali umas, deixa eu ver, acho que umas 8 horas eu tava saindo do trabalho. Tipo, muito lotado o ônibus. E eu não coloco meus livros dentro da bolsa pra que eles não se machuquem. Eu sempre carrego, tá ligado? O máximo que eu posso. Só o Ação Humana que vocês podem ver aqui, que eu tive que comprar uma capa pra ele, porque realmente é muito complicado. E naquela época eu andava carregando mesmo. E eu tava segurando no ferro do ônibus e tava segurando o livro com a outra mão. E um rapaz chegou pra mim e falou: olha, esse livro que tu tá lendo aí, ele é o Ação Humana, né, do Mises? Eu falei: é sim, já fiquei, tipo,
meio surpreso, assim, olha, o cara conhecer o Ação Humana, velho, é um livro desse tamanho, que a maioria das pessoas nunca sequer procuraria saber que existe, tá ligado? Um livro desse tamanho. Nunca sequer pararia pra pensar. Até a maioria das pessoas que estudam Mises, que leem Mises, não se interessam pela ação humana. Mas o cara falou pra mim, olha, eu conheço o livro e tal, e acho muito interessante a visão do Rothbard, do Mises, conheço a ideia dos caras, eu não estudei o suficiente para chegar e poder dizer, olha, eu sou um anarcocapitalista convicto e estar preparado para debater as ideias deles. Mas enfim, já era mais um cara que realmente estava ali tendendo para o anarcocapitalismo. Cara, essa palavra é gigante, eu odeio ter que ficar falando anarcocapitalista. Só que eu acho que a maioria das pessoas não vai entender se eu ficar só falando ANCAP. Mas enfim. E então eu acabei, tipo, tendo uma conversa muito boa com o cara. Olha, a gente tem que discutir mais ideias, tem que espalhar mais o movimento libertário, isso é muito bom e tal. Pô, isso já me deixou muito feliz também. E depois, posteriormente, alguns dias, meu Deus, que imbecilidade. Mas enfim, eu entrei no metrô e eu tava carregando o livro. E o cara disse que reconheceu o livro, não pela foto do Mises, não por ser o Ação Humana em si, mas por causa do Instituto Mises Brasil. Embora eu não seja nenhum fã do Instituto Mises, são eles que publicam os livros, né? Mas enfim, aí o cara falou, olha, se entrar alguém aí na presidência que tenha o pensamento desses caras, desse instituto, vai ser muito bom pra gente, porque eles tendem pra liberdade. Esse cara também não era um anarcocapitalista, mas ele tinha um pensamento liberal que tende para o Mises. E quando você acaba elevando o Mises até as consequências lógicas, você cai no Rothbard e acaba se tornando um libertário. Mas enfim, aconteceu pela quarta vez e foi muito importante quando isso aconteceu. Depois aconteceu uma outra vez. Dessa vez foi com um livro totalmente diferente. Eu estava lendo o Contrato Social de Rousseau na fila para pegar o ônibus. Isso para ir para a faculdade. E para um senhor, acho que deveria ter uns 53, 54 anos mais ou menos, e me perguntou o que eu estava lendo. Se eu estava lendo o Contrato Social de Rousseau. Eu falei que sim. E aí, por causa do Contrato Social, a gente meio que começou a discutir um pouco sobre política. A gente chegou até no Olavo de Carvalho. A gente conversou sobre as nossas opiniões acerca do capitalismo ou corporativismo aqui no Brasil. E ele falou, realmente, eu acho que o Brasil não é um país socialista, mas também não é um país capitalista. Eu não consigo entender exatamente como é que é essa questão e tal. E eu comecei a apontar as questões do corporativismo. E caramba, isso pra mim foi muito bom, porque o senhor chegou pra mim e falou, olha, realmente, o jeito que a política tá agora, como não tem concorrência, é muito ruim pra gente. Só que eu também não acredito muito nessa questão do anarquismo. Será que daria certo? E eu comecei a fazer questionamentos pra ele. E, tipo, o Coroa expandiu a mente dele quando eu comecei a falar sobre o libertarianismo, sobre o anarcocapitalismo. Isso pra mim foi muito bom também. Depois aconteceu com esse livro aqui, velho, por incrível que pareça. Batman Arkham Knight é um dos livros mais bonitos que eu tenho. Eu gosto muito da estética dele, foi um presente que eu ganhei. E caramba, eu acho esse livro lindo pra cacete. Mas, enfim, eu tava lendo Batman, tipo, totalmente tranquilo, nem queria discutir nem nada, eu só queria seguir minha viagem de boa. E aí um cara encostou em mim e perguntou, olha, tu tá lendo um livro do Batman, né? Eu falei, tô sim. E ele falou, pô, eu gosto muito do Batman e tal. E eu, caramba, velho, eu só quero ler meu livro, eu não quero que ninguém encha meu saco durante a minha viagem. Mas aí ele começou a falar, olha, eu gosto muito do Cavaleiro das Trevas, do Nolan, gosto muito daquele Coringa e tal. E a gente começou a discutir isso, acho que o cara tinha uns 40 anos. E eu não sei qual foi o plot da história que ocorreu, que a gente acabou desaguando aí em questões de política. E eu comecei a falar com ele sobre concorrência para tribunais privados. E ele acabou meio que entendendo assim a questão, porque toda vez que ele falava sobre democracia, ele falava sobre livre-arbítrio, e eu começava a questionar sobre a concorrência. E a conclusão que ele chegou foi o seguinte, olha, na democracia a gente realmente não tem a liberdade, a gente não tem livre-arbítrio. E tu tá certo, essa questão da concorrência, ela é necessária para a segurança, para a justiça. E bicho, o que começou como uma conversa chata, o cara incomodando a minha leitura, acabou desaguando em mais um cara que teve a mente expandida por causa das ideias de liberdade, por causa das ideias de propriedade privada, melhor dizendo. E aí, uma semana atrás, aconteceu de novo. Dessa vez, foi com esse livro aqui, acho que na verdade já deve fazer umas 2 semanas, porque eu terminei ele já tem um tempo. É o Economia Básica do Sol. Eu já recomendei esse livro mais de uma vez, eu tô lendo o segundo agora. Eu só não terminei por pura preguiça e covardia, como diria o Clóvis Barros Filho. Porque realmente, tipo, quando você tá num nível um pouco mais intermediário para avançado,
e você volta para os livros mais básicos, é muito cansativo, porque tipo, é uma parada que tu meio que já sabe o que vai acontecer, já sabe a consequência das premissas que ele utiliza. Quando ele vai falar sobre controle de preços, você meio que já sabe qual é a consequência, que é escassez. Mas, enfim, eu tava lendo esse livro aqui, na fila do ônibus, e quando eu subi, um rapaz chegou em mim e falou, olha, tu tem um canal no YouTube, né? Aí eu já fiquei, pô, esse cara deve ser algum maníaco. Tenho certeza que ele vai tentar me bater aqui, vai ocorrer um BO. E ele falou, olha, eu não tinha certeza que era você, só que eu associei a tua fisionomia com o livro de economia. E aí, eu não sabia exatamente qual parte do quadrante político o cara tava, mas ele falou, olha, eu também sou um anarcocapitalista. E o cara, mano, entendia tudo de criptomoeda. Começou a me dar dica de investimento de criptomoeda. E, velho, isso foi uma coisa que também me deixou muito feliz, na verdade. Por mais que ele também tenha atrapalhado minha leitura, nesse caso eu até gosto quando alguém atrapalha minha leitura para conversar sobre libertarianismo, porque a gente tem uma carência muito grande de pessoas que também são libertárias para poder conversar sobre essas coisas. Eu fiquei muito feliz. Sempre que isso acontece, eu fico extremamente feliz. E sempre ocorre por causa dos livros. Eu nunca parei para conversar com uma pessoa aleatória nas minhas viagens, no meu dia a dia. Simplesmente por algum assunto que surge do nada. Sempre acontece por causa dos livros. Então, esse é mais um fator para eu acreditar que realmente existe uma grande importância nos livros. Leiam, estudem, procurem conhecimento. Tem diversas dicas de leitura aqui no canal. Vocês podem ver vários vídeos onde eu aponto leituras comentadas. Inclusive, eu quero continuar o Democracia que o Deus Falhou. Quando o canal bater 6 mil inscritos, eu vou terminar o primeiro capítulo e já vou passar para os próximos, porque realmente eu estava lendo esses dias e eu me peguei lembrando como é gostosa a leitura do Democracia, o Deus que Falhou, tá? Agora eu também tenho um Apoia-se, tá? Para quem quiser apoiar o canal, para quem quiser doar, não ter tantos problemas, não ter tanta dificuldade, você pode simplesmente acessar aí o link que está na descrição e ajudar o canal. Eu vou ficando por aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal também para que bata os 6 mil inscritos e eu possa fazer a leitura comentada do Democracia, continuar na verdade. E se algum tipo de experiência desse tipo já aconteceu com vocês, deixem aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber, porque realmente isso diminui um pouquinho meu pessimismo e me dá um pouquinho de dose de esperança. Então valeu, falou e fui.